A paz, amigos, a paz, irmãos. Estamos iniciando mais um Conectados, mais um desafio 365. Estamos chegando na reta final. Hoje o desafio do dia 335, mais um pouquinho e completaremos esse desafio pela graça de Deus e para a sua honra e para a sua glória. Amém. Hoje vamos meditar num tema que é um tema relevante, tema importante. Precisamos tomar muito cuidado, porque somos egocêntricos, né? Nosso ego é maior do que nós. E algumas vezes nós podemos querer tomar o lugar de Deus. Ah, pastor, isso não acontece comigo, isso não é possível. Ah, precisamos ficar atentos, sim. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, assim como fez o nosso Salvador Jesus Cristo, deixar todo o nosso ego, toda a nossa ganância, tudo que é ruim de lado e servirmos uma vida com humildade na presença do nosso Pai. E vamos pegar um texto aqui onde mostra muito bem o que é essa humildade na presença de Deus. Está lá em Gênesis 50, versículos 18 e 19. Diz o seguinte: Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Gênesis 50, versículos 18 e 19. José, ele passa por todas as dificuldades que alguém pode passar na vida. O José, ele foi vendido pelos seus irmãos lá quando era novinho. Quando era jovem, ele foi vendido como escravo. José ele vai preso injustamente. José ele sempre teve uma vida de temor a Deus, onde ele prezou por fazer o que é certo, sempre fazer o que é bom diante dos olhos de Deus. Mas ele passou uma vida de muito sofrimento por muito tempo. Mas chega uma hora, Deus abençoa a vida de José. E de escravo, de preso, José, ele assume aí o governo do Egito, que era uma grande potência na época. E neste momento, quando ele governa o Egito, governa com sabedoria, sabedoria vinda dos céus. Os irmãos de José, aqueles mesmos irmãos que o haviam traído, que o haviam vendido como escravo, eles precisam, né, do alimento e eles não sabem quem José, quem está ali no trono do Egito. E eles chegam ali e eles pedem o alimento e José os reconhece. O José os reconhece e José ele trata os seus irmãos e dá o alimento. Ele trata o seu pai Jacó, ele dá o alimento para todos os seus parentes. Quando José se revela como sendo, né, como sendo José, quando ele se revela para os seus irmãos, eles ficam atemorizados, eles falam: agora José vai se vingar de nós. Nós o vendemos como escravo, nós queríamos a sua morte. Na verdade, ele só não foi morto por causa de Rúben, porque senão ele teria sido morto. Então José ali estava na posição de poder, bastava uma ordem, bastava uma palavra de José e todos os irmãos ali seriam mortos. Então os irmãos de José, eles se ajoelham, como diz o texto que nós lemos, eles se prostram e eles falam assim: olha, José, estamos aqui, nós somos os teus escravos. Se tivesse acontecido conosco, irmãos, provavelmente o desejo de vingança teria tomado nosso coração. E com certeza teríamos tratado mal aqueles que nos fizeram mal. Teríamos retribuído. E nós faríamos tudo isso falando que era justiça. Falando, eles fizeram, então nós também devemos fazer, nós podemos fazer, porque isso é justo. Mas muitas vezes o que nós falamos que é justiça não passa de vingança. Porque quem deve executar a justiça é Deus. Deus é justo. Deus sabe o que é bom e o que é ruim. Ele é o fiel da balança. A nossa justiça é falha.
O nosso senso de justiça passa pelo que nós achamos, passa pelo que nós percebemos. E todas as vezes que nós clamamos por justiça, na verdade nós estamos clamando por vingança. E a vingança não é de Deus. Nós não devemos nos vingar, nós devemos perdoar. E José aqui, ele fala: não, vocês fiquem tranquilos, não tenham medo. Os seus irmãos estão ali prostrados aos seus pés, falando: seremos seus escravos. E José fala: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Mais uma vez, José, ele entende, ele sabe que Deus é o Deus da justiça. Ele sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. José, ele sabe que de uma forma ou de outra, Deus permitiu que tudo acontecesse para o bem de todos que estavam ali. Ele aceita aquela decisão, ele aceita aquela situação. Ele não só perdoa os seus irmãos, como ele tira os irmãos lá de Canaã, onde havia grande fome, e leva para o Egito. E ali os seus parentes voltam a ter uma vida digna, uma vida saudável com suas terras, podendo cuidar dos seus animais, uma vida de fartura. José, ele é utilizado por Deus como uma ferramenta para abençoar todos os seus parentes, todos os seus familiares, porque José se coloca no seu lugar. Quando eu falo não queira tomar o lugar de Deus, cuidado, você que fica clamando por justiça, muitas vezes o que você está buscando é vingança. E a vingança, ela é pecado diante dos olhos de Deus. O único que aplica a justiça é Deus. O único que coloca as coisas no devido lugar é Deus. Ninguém neste mundo tem moral para apontar o dedo para o outro. Então, antes de clamarmos pela justiça do outro lado, vamos nos colocar no nosso lugar e vamos rogar a Deus que Deus tenha misericórdia primeiramente dos nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia primeiramente da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão ao nosso redor. Não vamos tentar nos colocar no lugar de Deus, porque toda vez que fizermos isso, nós estaremos cometendo um erro grave. Quando você estiver aí, pensando na sua vingança, quando você estiver com seu coração magoado, com seu coração chateado, lembre-se de José. Ele teve oportunidade ali de se vingar dos irmãos. Ele teve oportunidade ali de retribuir o mal que ele recebeu. Mas ele entende a sua posição, ele entende o seu lugar. Ele entende que no final Deus controla todas as coisas. E se Deus fez dessa forma, Deus permitiu que acontecesse dessa forma, no final Deus fez o melhor para cada um que ali estava. E é assim que Deus age na nossa vida. Muitas vezes o mal chega até nós. Nós não entendemos por quê. Mas vamos ver também daqui a pouco que Deus transforma o mal em bem. Então nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos temer. Amém? Oremos. Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. O Senhor é o Deus da justiça, o Senhor executa todas as coisas, ó Pai. Que possamos sempre nos colocar no nosso lugar e agir, Senhor, em obediência, em agir com coração manso, agir com coração, Senhor, dedicado a fazer a sua vontade. Tenha misericórdia de nós quando queremos, Senhor, agir por impulso, Pai. Quando a amargura, o ódio toma conta do nosso coração, quando queremos revidar o mal e chega até nós, ó Pai. Tenha misericórdia, nos dê um coração manso, ó Pai, um coração humilde na sua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando mais um Conectados, mais um desafio 365. Palavra-chave de hoje é lugar. Anota aí. Palavra-chave de hoje é lugar. E o nosso bom Deus permitindo, nos veremos novamente amanhã. Shalom.